concluir bem? Concluí muito bem, Sra. Presidente. Quero inscrever-me. Estava à espera de poder ouvir ainda alguns argumentos da parte dos partidos que apoiam o Governo relativamente a estas propostas, mas não há problema aí dando a opinião que temos sobre elas. Sra. Ministra da Justiça, queria dizer, é certo, não era da responsabilidade deste Governo, é do Governo anterior, do Partido Socialista, mas gostava de sugerir que se pudesse recuperar os debates de 2009, quando foram aprovadas, quer as alterações à Lei Orgânica de Investigação Criminal, quer a criação do Sistema Integrado de Informação Criminal e da própria Plataforma de Intercâmbio de Informação Criminal. Porque, se recuperarmos os debates de 2009, nós percebemos que podemos atalhar esta discussão. Já em 2009, nós identificávamos este problema que estamos aqui hoje a tratar. E identificávamos este problema com uma caracterização que, de resto, quer nas intervenções do Sr. Deputado Nuno Magalhães e quer do Sr. Deputado Fernando Negrão, na altura, não iam muito longe. Que era um problema de quê? Era um problema de governamentalização do Sistema Integrado de Informação Criminal, que afastava por completo as magistraturas do controlo da informação criminal, do sistema integrado da informação criminal e, obviamente, remetendo até para um papel secundário depois a plataforma de intercâmbio dessa informação criminal. E esse é o problema central. É o problema de governamentalização do sistema integrado de informação criminal, que tem no seu vértice o Secretário-Geral de Segurança Interna, que é nomeado diretamente pelo Primeiro-Ministro e, portanto, com um completo afastamento das magistraturas do controle desse sistema. Primeiro erro basilar. E essa é uma questão de fundo. Porquê? Porque é dessa estrutura orgânica que resultam estes problemas. Não foi preciso muito tempo até que as magistraturas começassem a queixar que não conseguiam ter acesso à informação criminal de que os órgãos de polícia criminal dispunham. Porquê? Porque o acesso das magistraturas é limitado e a participação das magistraturas em todo o sistema acaba por ser limitado. Sra. Ministra da Justiça, este problema é um problema que tem que ser resolvido. É certo que a proposta de lei que a Sra. Ministra aqui apresenta hoje não pretende ir a esse problema de fundo. Pretende resolver o problema do acesso das magistraturas à informação criminal, não pretende resolver o problema da estrutura orgânica do Sistema Integrado de Informação Criminal. Mas este problema que tem que ser resolvido, o problema do acesso das magistraturas à informação criminal, eu não sei se há alguém hoje manifestará uma oposição discordante dessa opção. É óbvio que as magistraturas têm que ter acesso à informação que já dispõe o sistema. Esse problema não é um problema que possa ultrapassar algumas preocupações que têm que estar presentes nesta matéria. E vou dar exemplos de algumas. Em primeiro lugar, o problema da definição das bases de dados complementares. Nós sabemos que esta plataforma de intercâmbio de informação criminal é uma plataforma que garante articulação no acesso a dados que são contidos noutras bases de dados. Porque é que não se identificam claramente as bases de dados complementares? Porque essa de resto é uma preocupação que é manifestada pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. Para cumprimento do princípio da legalidade é necessário identificar essas bases de dados, porque elas também têm que ser criadas na base de um princípio da legalidade e, portanto, nem sequer há o problema de deixar de haver uma referência a bases de dados que possam vir a ser criadas. Segunda questão. Porque é que não se definem critérios ou condições concretas para o acesso a essas bases de dados complementares? Como, por exemplo, a existência de um resultado positivo numa primeira pesquisa que seja feita na plataforma de intercâmbio de informação criminal ou, por exemplo, a necessidade da pesquisa ser feita a partir de chaves de pesquisa que tenham relação direta com o processo de crime que está sob tutela do magistrado, para evitar o acesso abusivo aos dados e a abusiva utilização da sua obtenção. Uma outra preocupação, Sra. Ministra, tem que ver com o acesso, com os graus e os limites que a Sra. Ministra já aqui hoje referiu. Este acesso tem que ser necessariamente restrito e balizado em função de princípios que são princípios de legalidade que, de resto, decorrem até dos princípios que norteiam a organização da investigação criminal. Porque tem que haver uma preocupação com o controle no acesso aos dados e com a utilização posterior que lhe é dada. E, Sra. Ministra, há em relação a este aspecto uma preocupação que temos grande em relação à referência que é feita à justificação da prevenção criminal. Porque a justificação da prevenção criminal, Sra. Ministra, é uma referência muito genérica, que tanto abrange as competências, por exemplo, do TCIAP em relação à matéria de criminalidade económica e financeira, nomeadamente em relação ao branqueamento de capitais. O TCIAP tem competências de prevenção criminal, mas também abrange competências que têm a ver com os OPCs. Ou seja, competências de natureza muito distinta, que não podem ser tratadas como se fossem todas elas a mesma coisa. E, portanto, a exigência da demonstração desses fins de prevenção criminal, julgamos nós que é um critério mínimo para garantir o acesso a essas bases de dados. Já ultrapassei muito o meu tempo e vou concluir antes que a Sra. Presidente me advirta. Concluiu muito bem, Sr. Deputado. Eu tinha a certeza disso, Sra. Presidente. E vou concluir dizendo o seguinte, Sra. Ministra da Justiça. Há aspectos que, de facto, são aspectos
de grande melindre, particularmente porque pondo em causa o acesso a dados pessoais, põem em causa direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e que têm que necessariamente ser considerados nesta lei e, portanto, esperamos que no processo da especialidade todas estas preocupações possam ser tidas em conta e ultrapassadas para que não estejamos, como acontece neste caso em relação às leis de 2009, para que não estejamos daqui por 5 anos novamente a discutir problemas que podiam ser resolvidos já neste processo legislativo.